Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e eu sempre repito aqui que na experiência clínica nós, psicanalistas, escutamos singularidades. Cada sujeito é único e na experiência de análise tem a oportunidade de descobrir a dor e a delícia dessa condição. Nesse processo, cada um lida com seus fantasmas e tem a chance de inventar a sua forma de estar no mundo a partir dos recursos de que dispõe. Hoje eu vou conversar com a Paula Pimenta, psicanalista, sobre a clínica com autistas. Quais são as suas especificidades? O que os amedronta? Quais são as suas invenções e as suas formas de fazer laço diante do sujeito autista? Onde está o saber? Existe um protocolo para o tratamento ou trata-se de 1 a 1? Então, Paula, muito obrigada por estar aqui, um prazer te receber, uma honra. Eu vou pedir para você se apresentar, falar para a gente um pouquinho do seu percurso, o que te capturou, como eu te perguntei um pouquinho antes, né? O que te capturou aí nesse campo, nessa clínica do autismo e o seu percurso também acadêmico, né? Que eu sei que é vasto, extenso aí nessa pesquisa. Você conta pra gente? É um prazer estar aqui para falar desse tema. Sim. É um tema que, como você mesma disse, né, me captura, Sim. tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu sou Paula Pimenta, psicóloga de formação, psicanalista, sou membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise. Focando no autismo, que atualmente eu coordeno o Núcleo de Investigação e Pesquisa em Psicanálise e Psicose, né? E a gente não coloca o autismo como uma psicose. Isso já aconteceu na história mesmo do autismo, não só dentro da psicanálise, mas na psiquiatria, mas hoje em dia não mais. E eu fiz um percurso acadêmico, formal. Eu tenho um mestrado e o doutorado, mestrado defendido em 2003 na UFMG e o doutorado defendido em 2012 na UFMG, todos com pesquisa sobre o autismo. Sim. E o que me fez buscar no mestrado pesquisar sobre o autismo é a clínica, né? Eu me formei em 93, final de 93, comecei a clinicar em 94, sempre atendi crianças. Hoje em dia eu atendo adultos também, mas de início as crianças eram mesmo meu campo de interesse, hoje se mantém. E os adultos vieram um pouquinho depois, e querendo ou não, a gente trabalha com pais, quando a gente trabalha com crianças, né? Eu atendo crianças, adolescentes e adultos hoje em dia. E aí, atendendo crianças, eu também, além do consultório, quando a gente forma para a gente fazer a clínica consistir, a clínica de consultório demanda um tempo, então eu sempre trabalhei em algum lugar e tinha o consultório. E aí eu trabalhei na APAE, e na APAE, a APAE de Contagem, que hoje em dia se chama CAIS, na APAE eu me deparei com crianças autistas que eu tinha que atender e que eu tentava alcançá-las de alguma forma. Sim. E elas me causaram muito uma pergunta, uma angústia, sim, né? E eu quis saber mais sobre isso. E aí eu fui fazer a pesquisa do mestrado, né? Eu entrei em 99, meu mestrado, na época eram 3 anos, mas ele durou 4 anos, porque eu tive neném na época, né? Colocando maternidade e pesquisa. E aí, no mestrado, eu estudei como que a terapia comportamental ou a cognitivo-comportamental, que são duas abordagens da educativa, né? Que sim, a gente fala reeducativas, da psicologia, na área da psicologia, só que reeducativas, como que elas trabalham com os autistas. Sim. E no lado das abordagens psicodinâmicas, dentro da psicologia, eu elegi a psicanálise, porque dentro das abordagens psicodinâmicas a gente tem humanismo, gestalt, psicanálise, e eu elegi a psicanálise até porque é a minha formação, e como que também trabalha com autistas. Então, a dissertação de mestrado, ela não é publicada em livro, mas ela tem acesso na biblioteca virtual da UFMG. Ela é muito usada por várias pessoas, exatamente por ser um pouco, assim, didática, assim, ou buscar clarear que são
olhares diferentes, são bases epistemológicas diferentes. Sim. Né? Já no doutorado, em 2012, que ele foi defendido, a pesquisa começou em 2008, né? Aí foram 4 anos normais de um doutorado. Aí eu pesquisei já dentro da psicanálise o que se faz com o objeto autístico, né? Que são esses objetos que os autistas ficam, eles têm afinidade com os objetos, e aí aqueles que eles têm mais afinidades, objetos autísticos, que são chamados. Desde a descrição do quadro, na década de 40, já foi dito isso pelo Léo Kanner, que foi o psiquiatra que nomeou, né, como o quadro de autismo. Aí eu pesquisei o que a gente faz com os objetos autísticos no tratamento. Ai, que ótimo. Nossa, ufa, eu vou querer saber tudo. Eu tenho como apresentação também, que eu acho interessante falar, a gente tem um observatório, chama Observatório sobre Políticas do Autismo, ligados à FAPOL. A FAPOL é Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana. E aí a gente tem 3 escolas na América, que cada local, cada escola, eu sou a coordenadora da Escola Brasileira de Psicanálise. Então, pelo Brasil eu coordeno, tem uma colega pela Argentina e uma colega por todos os outros países da América Latina, que não Brasil e Argentina. E a gente mantém vivo encontros de pesquisa, de produção teórica sobre o autismo, e a gente faz uma parceria com pessoas, e aí clínicas, né, e pesquisadores da Europa também. França, Bélgica, Itália, Espanha, Portugal. Isso, sobretudo. Esses lugares, não só, mas sobretudo. E aí, então, a gente também tem uma via muito ativa, politicamente, a de políticas públicas, né? Políticas para o autismo, mas aí políticas públicas. E aqui em Belo Horizonte, a gente tem parceria com a sociedade, associações de pais, que é uma associação que chama CADA, onde no mês de abril, há muitos anos, antes da pandemia, a gente tem nessa parceria várias pessoas com várias formações, com várias abordagens, quando é profissional, e pais e famílias e os próprios autistas. A gente faz na cidade uma programação extensa durante o mês de abril inteiro. Que ótimo. E aí a gente, pelo observatório, a gente sempre participa para a gente estar sempre somando, né, a visão da psicanálise. Não é só a visão, mas é o que a gente faz e o resultado que a gente tem na clínica, que o que vale é isso. Se a criança está melhorando, se ela está ampliando as suas relações, que é o ponto do autismo, né, e a gente tem isso, né, tanto que a gente ainda sobrevive, né. E aí a gente faz uma exposição também do nosso trabalho, a gente faz cinema comentado, a gente gosta muito disso, mostrando o fundamento disso, né, teórico. Nossa, muito legal, Paula, e tô feliz demais a gente estar aqui conversando sobre isso. Acho que vai poder esclarecer tanto, né, e legal demais esse trabalho ampliado também, porque tem tanto preconceito, né. A gente conversou um pouquinho hoje, acho que quem está assistindo vê também, isso é claro e evidente, né, muito preconceito em relação à psicanálise atuando com autistas, né? Como se não tivesse direito a esse campo que a gente falou. Então, acho que vai ser muito legal. Eu pensei da gente fazer o seguinte, então, a gente pegar primeiro o DSM, o que está descrito nos manuais, né? Aí a gente poderia ir para essa diferenciação das formas de abordar, então, que é a reeducativa e a psicodinâmica. Aí a gente entra aí já mais na psicanálise mesmo, quero saber. O que a psicanálise diz sobre isso, como trata, né? Como acompanha esses casos. Pode ser? Pode. Eu antes vou só complementar, que me ocorreu aqui, que a psicanálise, mas exatamente me ocorreu por esse seu comentário, né? Se a psicanálise tem lugar ou não tem lugar junto aos autistas. Primeiro que é uma clínica muito antiga, que obviamente veio aprendendo com os autistas e se atualizando e formalizando também por outras vias
a sua metodologia, como que se faz, o que é que se faz, por que os autistas têm essas dificuldades que eles apresentam. Então, a gente fala, eu gosto até de usar a psicanálise contemporânea, eu gosto de usar esse adjetivo, exatamente para marcar que a psicanálise ela não é estática, né? Ela não é antiga, ela não é de 1900, né? Ela tem fundamentos, conceitos que são presentes até hoje, por isso que a gente mantém que é psicanálise, mas com uma leitura de mundo, um entendimento, né, do que é que se apresenta no mundo e das novas formas, né, também do mundo e com as pessoas individualmente, atualizada, né? Sim. E aí, para dizer isso, e porque é assim, né? É ciência, né? Então, vamos ao ponto, né? A gente pode discutir essa história de baseado em evidências ou não baseado em evidências. O que são essas evidências? Eu acho que é um ponto importante para falar. Bacana. Mas exatamente porque é uma ciência, a gente tem o respaldo das instituições científicas. Vão colocar universitárias, acadêmicas. E aí, a gente tem na universidade, em várias universidades, eu estou aqui dizendo que eu fiz mestrado e doutorado dentro da psicanálise, a gente tem o aval e o reconhecimento de que é uma ciência, senão não estaria como ponto de pesquisa, como linha de pesquisa, né, de pós-graduação, estrito sensu, né, que é mestrado e doutorado, principalmente. E então a gente tem na graduação de psicologia também as abordagens, a questão do autismo aparece, porque eu sou professora titular das Ciências Médicas, né, da Faculdade de Ciências Médicas. Então, a gente tem clínica com crianças, desenvolvimento da criança, psicologia e pessoas. Eu quero já corrigir o nome, que o nome já ia ser corrigido, que antes era psicologia das pessoas, como é que é? Eu já vou falar o atual. Psicologia das pessoas com necessidades especiais, tá? Eu já estou nomeando, colocando o atual. Aqui a gente fala do autismo com as diversas abordagens, os diversos olhares epistemológicos, e a psicanálise está aqui introduzida, não porque eu quero, porque tem um reconhecimento do que ela faz. E a gente tem uma pós-graduação na PUC Minas, uma pós-graduação lato sensu, que dá o título de especialista, que se chama abordagem psicanalítica do autismo e conexões, né? A gente está mudando o nome formalmente para autismo, psicanálise e conexões, mas a estrutura da pós-graduação, ela permanece. E aí a gente tem a base teórica da psicanálise, muito estudo de casos clínicos, e as conexões são pedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina não apenas na psiquiatria, mas as pesquisas atuais da genética, das questões enterais, né, que é bactérias no intestino, o que é que estão pesquisando, cérebro, tanto anatomia quanto fisiologia, o que é que se está pesquisando sobre o autismo, genética, atualmente, né? Então, a gente fala disso e conversa com isso, a psicanálise conversa com outros saberes, né? E tem o seu lugar, exatamente, né? Nessa roda. Então, para a gente ver que essa pós-graduação ela é muito procurada, ela passou a ser online por causa da pandemia, mas a gente manteve ela online exatamente porque pessoas do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, buscam para poder ter a oportunidade de conversar sobre isso, porque não são muitas oportunidades onde a psicanálise está ali falando de autismo e conversando com outros saberes também nessas conexões, né? Legal. E aí, então, voltando à base. A base do diagnóstico. DSM, né? E a gente amplia. O que está descrito ali? A gente no Brasil fala mais da CID, né? Todo mundo aqui tem um código quando vai fazer algum procedimento, até por uma questão burocrática de aprovação de planos de saúde, etc. E a CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, ela é para todas as doenças, mas ela tem uma parte psi, né? E aí, dentro da parte psi, a gente tem a parte do autismo. Atualmente, está vigente a CID-11, apesar dos profissionais terem que se acostumar
a se desprender da CID-10 e aí usar a CID-11, que é o 11ª edição. A 10ª, né, ela era de 93, e a partir de 2022 ficou formalmente vigente, ela foi feita em 2019, mas ficou formalmente vigente a CID-11. Na CID-11, a gente tem o autismo, que aí já chama transtorno do espectro autista. A questão de espectro é uma questão que talvez possa nos interessar aqui, porque vai dizer de várias apresentações que vão caber dentro do diagnóstico de transtorno do espectro autista, ou TEA, como a gente fala, e que pode variar demais entre maior dificuldade e menor dificuldade, e aí uma amplitude de número de casos, né, diagnósticos. São níveis de suporte? São níveis de suporte, mas a gente tem, mesmo no nível de suporte leve, a gente tem alguns questionamentos se todos que recebem esse diagnóstico se encaixariam mesmo nesse diagnóstico, né? Mas aí classifica assim, então? Classifica. Nível, como que é? 1, 2 1, e 2 3 e 3. É a forma de colocar. 1 é leve, 2 é moderado e 3 grave. Severo, grave. E aí, então, a CID-11, ela já vai falar TEA, com ou sem linguagem e com ou sem deficiência intelectual. Então, ela está preocupada em classificar, em categorizar, e aí vem os códigos, a coabitação, a comorbidade, né, dessas, e na verdade a questão da linguagem seria essa afecção, tá presente ou não, né? Porque tem autistas que falam, e tem autistas que não falam, não é por uma questão de não conseguir falar, por causa das estruturas articulatórias aqui, mas porque a gente tem casos de autistas que não falam e que falam em algum momento das suas vidas com testemunhas e falam adequadamente. Então, eles sabem articular a fala, mas não falam, não soltam a voz. E tem autistas que não falam e escrevem. E aí, em computador e tudo, e aí a linguagem está ali presente, estruturada muito adequadamente. Então, a CID-11 trabalha com isso. O DSM, que você disse, que é o manual psiquiátrico da Associação de Psiquiatria Americana, né, dos Estados Unidos, ele que trouxe para o campo dos manuais psiquiátricos o nome transtorno do espectro autista. É um nome que veio semeado, ele foi buscado na década de 70 por uma psiquiatra inglesa que falou que o Asperger descreveu, que depois passou a ser conhecido como síndrome de Asperger, em 44. E o Leo Kanner descreveu em 43 como autismo infantil, que poderiam ser juntados num espectro de complexidade ou de maior dificuldade. E aí foi buscado lá com essa psiquiatra, que é a Lorna Wing, e aí foi trazido como nomeação de um quadro pelo DSM, quinta edição, que é o DSM-5. Lá, eles colocam o que a gente usa até hoje, e o TEA para a CID-11 já implica essa tríade diagnóstica, que é dificuldade na interação social, dificuldade na comunicação e presença de comportamentos restritos e repetitivos. Entendendo que comunicação não é verbal, é não verbal também, ou seja, interação social é o cerne da dificuldade do autista, porque se você tem uma dificuldade de comunicação, é em direção ao outro, então é na interação social, né? E aí isso não se dá. E aí essa tríade é o que está como base do diagnóstico do autismo pelo DSM-5 e que a gente usa na CID também. Tá. Agora, só para ficar mais claro um pouco, talvez para mim não tenha ficado, então a síndrome de Asperger, ela tá em um desses níveis de suporte, é isso? Ela estaria, sim. Que ela é porque a gente não coloca assim, síndrome de Asperger agora encaixa aqui. Mas a descrição da síndrome de Asperger, que na CID-10 tinha o código F84.5, separadinha, o autismo era F84.1.0 e o autismo atípico era F84.1, foi juntado tudo no transtorno do espectro autista. O que é a marca da síndrome de Asperger? Presença clara de inteligência,
porque tem um campo de interesse específico, o que atualmente está sendo chamado hiperfoco. Hiperfoco. Né? Entendi. E aí tem um interesse por um tema e uma busca muito aprofundada por esse tema. Sim. E então mostra que tem uma inteligência ali, e aí a síndrome de Asperger, entre outras características, mas essa aqui é a principal. Tá. E aí, se isso existe, a síndrome de Asperger costuma ser o nível 1, que é o nível leve, né? Então, é muito comum, antigamente, pensar em síndrome de Asperger e essa transposição acontecer para o nível 1, leve. Ah, entendi. Entendi. Obrigada, Paula. Então, tá. Aí, agora, essas duas formas de abordar a questão, não sei se são só as duas, mas de repente tem outras, né? Mas que é a reeducativa e a psicodinâmica. O que diferencia essas formas de olhar para isso? São duas só, porque são grandes grupos, né, dentro das abordagens da psicologia. Então, a gente tem na psicologia, mas na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, por exemplo, a gente tem também com um olhar com essa base epistemológica mais para o lado das reeducativas e um olhar também mais para o lado das psicodinâmicas. Mas eu posso falar, e com propriedade, da psicologia. Tenho conhecimento e estudo das outras, mas eu acho que até elucida melhor na psicologia. A reeducativa... Eu queria até pedir, se eu vou te interromper, só, você podia falar o título da sua pesquisa, né, de mestrado, para quem quiser já é no repositório, né? Repositório da UFMG de teses, dissertações e teses, né? Aí o título, você lembra? Pois às vezes a gente bagunça. Vamos ver se eu vou lembrar. Paula Pimenta. Paula Ramos Pimenta. Se você digita meu nome inteiro, né? Eu uso Paula Pimenta, mas tem um Ramos aqui no meio. Mas se você digita o nome inteiro, aparece tanto a dissertação quanto a tese, que as duas foram lá. A dissertação chamava Autismo, Déficit Cognitivo ou Posição do Sujeito. Então, o déficit cognitivo está sob a leitura da reeducativa e a posição do sujeito está sob a leitura das psicodinâmicas, aqui, marcadamente, a psicanálise. Né? Ótimo. E aí, então, eu estudei essas duas, né, com ênfase na psicanálise, lá na dissertação. E o que a gente vê é que é uma concepção, uma ênfase dada com um realce a algumas características, e não só características do ser humano, mas também metodologicamente, principalmente, como atuar. Então, num geral, as psicodinâmicas, elas vão buscar... E aí eu estou extrapolando a questão do autismo, né? Quando a gente está com uma criança, por exemplo, tanto o humanismo, quanto a Gestalt, quanto a psicanálise, que são 3 grandes escolas, né, dentro da psicologia, elas vão buscar ver o que a criança apresenta, e a partir do que a criança traz, a gente vai trabalhando com ela, pensando em recursos e em estratégias, a partir do que ela apresenta. E fundamentalmente é isso, não é que a gente fica esperando o tempo todo para ver o que a gente vai fazer, não. A gente tem cálculo, a gente sabe por onde que a gente quer seguir, a gente tem a leitura do que está acontecendo. A psicanálise é assim, não é? A nossa formação é permanente, a gente precisa estudar muito para ter condição de compartilhar esse saber aí, né, com o paciente, não é Exatamente, isso? Né? E de ver por onde que ele está indo. Escutar essa singularidade, como eu falei no início. Né? E com crianças, às vezes, a gente pensa algumas estratégias, assim, vou trazer um material tal, porque a gente acha que esse material ali vai estar interessante para o que ela está apresentando, né? Então, não é uma posição passiva, né? Sim, então, as psicodinâmicas, elas têm essa característica. Por oposição, as reeducativas, elas têm como fundamento epistemológico e aí como metodologia a busca de ensinar, educar, né? Atualmente se fala treinamento de pais, né? Para poder trabalhar com as famílias em função do que a criança apresenta, não só no autismo, também, mas não só. Então, educar, ensinar habilidades, né? Sociais, cognitivas, motoras, se for o caso, né? Motoras pode cair um pouco mais. Adaptativa. Exatamente, né? Então, tem ali habilidades que não estão presentes, que devem ser adquiridas, e aí vai se ensinando, e vai se ensinando metodologicamente com o fundamento da terapia comportamental, que é usando reforço,
ou não reforçando o comportamento que não se quer que persista, ou punição. A punição, na verdade, já foi mais usada antes, hoje em dia, nada, o mínimo necessário, mas não é um recurso privilegiado, né? Então, com reforçamento e sem reforçamento. Então, dá ênfase ao ambiente, ao entorno reforçador ou não reforçador, para que o comportamento aumente ou ele vá diminuindo ou se extinguindo, né? E aí, com autistas é assim também. Então, a gente tem o famoso ABA, que é a análise aplicada do comportamento, né? Os profissionais se chamam analistas do comportamento. Então, a gente tem duas análises aqui, né? A psicanálise e tem os analistas do comportamento, mas com fundamentos epistemológicos diferentes. Eu gosto de falar isso, não é só porque eu sou professora de universidade, não. Porque para a gente entender que não é que tem um certo e um errado. É que eles dão ênfase e querem atingir objetivos e atuam de formas diferentes. Eu gosto demais dessa ideia também de fundamento, e a gente até visualizar isso, né? Como tá baseado sobre o quê? Qual que é a base de um pensamento e de outro, né? É incompatível. E acho que isso não é só também para o caso, é para qualquer clínica. Qualquer clínica. Né? Principalmente fazendo essas duas divisões, essa grande separação aí, não tem como. Porque a gente tem colegas, né? Que depende de quem chega, atua por uma abordagem ou por outra, mas tem um fundamento que não comunica, né? Sim. Então é importante. Quando você quer educar e quer adaptar, criar as habilidades que estão ali faltantes, você vai agir de uma forma e trabalhar de uma forma. Quando você quer entender como aquela criança vê o mundo, por que aqueles comportamentos, vão falar, desadaptados, estranhos, estão presentes ali com ela, a que isso serve a ela, aqui a gente já fez perguntas diferentes e guia, inclusive, a nossa ação, a nossa intervenção por caminhos diferentes. Então, se eu quero entender aquele comportamento, a que isso serve para a criança, mesmo sabendo que ele é estranho, e se eu posso, entendendo a que aquilo serve para ela, ajudá-la a não se fechar tanto como está servindo para ela se fechar, e eu ir ajudando de outros modos, aí aqui a gente já tem que cair mesmo como que a psicanálise entende e como que ela atua, né? Isso também vai diminuindo, né? Eu não vou ensinar habilidades e proibir de fazer, né? Mas isso também vai se modificando, né? Então, vão no ponto que é o baseado em evidências. Baseado em evidências, para esse fundamento epistemológico aqui das reeducativas, é porque precisa medir a quantidade de emissão de comportamentos, né? Que aquele comportamento específico que se quer, vão pensar, aumentar, que ele é positivamente visto. Então, quantas vezes, num espaço de tempo, aquela criança manifesta aquele comportamento? Aí começam as intervenções, que é a modelagem do comportamento. E aí, depois de um certo tempo estabelecido, mede de novo quantas vezes aquele comportamento está naquele mesmo espaço de tempo. E isso é possível fazer um gráfico, é possível quantificar. Isso é um pensamento da ciência natural, da biologia, Eu vou pôr a biologia mais perto aqui, porque física e química também, mas aí eu acho que a biologia é o que mais se aproxima, se a gente consegue quantificar. Quando a gente está nas psicodinâmicas, primeiro que a gente não interessa por isso, por essa quantificação, mas a gente quer, por exemplo, que uma criança que não senta na rodinha na escola esteja ali próxima dos colegas, participando da atividade guiada pela professora, interessada nisso. Então, a criança fica afastada. E à medida que a gente vai trabalhando, criando estratégias de intervenção, tentando entender o que faz ela ficar afastada. E esse meu exemplo, ele é bom porque, ao contrário do que muita gente pensa, o autista que está ali afastado da rodinha,
Ele não está necessariamente, comumente, Fora não do- prestando atenção. aham. É um jeito que ele tem, inclusive, de estar junto, ele não está ali olhando, sendo olhado, Sim. junto do corpo do outro, do colega, né? Mas quando a gente entende isso e a gente começa a fazer as intervenções, inclusive em trabalho, em parceria com a escola, e a criança vai conseguindo se permitir, porque está menos ameaçada, que esse é o Sim. fundamento da psicanálise, né? O autista se sente ameaçado pela presença do outro, não é que o outro faz ameaças, não, ele vê assim. E aí, quando a gente vai ajudando a não ver tanto assim, e ele vai ficando mais próximo, e os pais falam, e a escola fala, já está interagindo com os colegas, já senta na roda, já faz isso, já faz tudo que não fazia, ou seja, criou habilidades aqui, mas de um outro jeito, não Sim, para com ensinar um treinamento. né, objetivamente. Isso é evidência também. Sim. Ele está interagindo mais. A gente não consegue pôr isso em gráfico, nem interessa por isso, mas é uma Sim. evidência. Então, essa história de baseado em evidências, isso aqui é um fundamento da ciência humana. E a gente tem a ciência natural. E a psicanálise, na verdade, desculpa, a psicologia, ela tem os dois fundamentos para ela ter surgido como ciência. A psicologia, ela tem um lado da ciência natural e tem um lado da ciência humana, né? O Freud fez essa passagem aí, né? Ele acho que nunca abriu mão dessa ciência natural, né? Ele sempre apostava. Ele tem um texto que ele fala dos neurônios, né? Alfa, beta, e aí vai, né? Então tem essa Ele sempre comunicação, apostava. mas ele foi além, né? Ele foi além, para bastante além disso. Porque ele né? sabe que tem que ir além, porque a gente não consegue quantificar todos os aspectos não dá da para vida. responder dessa Não tem jeito, maneira, né? O simbólico não recobre todo o real. Isso é o fundamento da psicanálise, né? E da psicanálise lacaniana, né? Então a gente não consegue representar o que marca os sujeitos, o que é a vivência do sujeito. Não consegue. Só que como é que lida com essa angústia, né? De não dessa incompletude aí, desse não saber. Né? Deixa eu cobrir esse saber aí, que seja com números, né? Que seja, né? Para dizer que é a única. Eu acho que quando se entende que são modos diferentes de entender, de ler e de atuar. Mas quando vem a história, este é válido, o baseado em evidências, e ele é que é científico, e o outro não, aí eu acho que a gente pode dizer de um tamponamento mesmo. Sim, entendi. Paula, eu fiquei pensando aqui, até não falei assim, da incompatibilidade, né? Eu acho que de visão e de entendimento me parece incompatível, parece quase que objetos diferentes, assim, né? Quando penso, às vezes, na psicologia, tratando mais do que é consciente, do fenômeno, né? E a psicanálise do inconsciente. Mas, enfim, é possível atuar junto, essas duas formas de abordar a questão, atuarem juntos, ou as famílias procurarem, sabe? Não, tá aqui, está sendo acompanhado por um psicanalista, mas eu tenho muita dificuldade de colocar limites, é uma coisa que eu escuto, às vezes, assim. De fato, não consigo colocar limite no meu filho e é muito desgastante. É possível esse encontro? Nem necessário, me parece que ficou claro que não, né? Quando você coloca aí a atuação pela psicanálise. É possível esse encontro. Primeiro, só uma ressalva. Um psicanalista vai sempre trabalhar com a família, em parceria com a família. A gente não nomeia que a gente faz treinamento de pais, né? Porque não se trata disso, mas exatamente são trocas de como que a criança está na família, né? Na extra, com a escola também a gente vai faz essas trocas. E aí no consultório, o que é que a gente vai acompanhando para a gente ir descobrindo estratégias. E aí um psicanalista ajuda a pôr limites. Né? Então, colocar limites... porque a gente escuta isso, que não, a psicanalista vai ficar ali interpretando. Não tem nada que interpretar. Não, como é que com autista a gente não interpreta, né? Já não inconsciente, é uma questão para dizer sobre o autismo, se isso seria pertinente, interpretação, nada disso. O autista, ele é possível de ser tratado e acompanhado por um psicanalista dentro do que serve a ele, tanto teoricamente quanto
das intervenções na prática, né? Tá. Na clínica. A Sim. clínica da psicanálise, isso que você falou, um a um, Sim. né? Um a um, ensina, mas obviamente a gente consegue pensar em categorias, né? Que a Sim. psicanálise tem mecanismos de fazer diagnóstico estrutural, Sim. né? Como que é um Ótimo modo que de você fala pensar, disso. de olhar o mundo daqueles sujeitos, mesmo que os nomes sejam meio patológicos, né? Sim. Vindos da história da psicanálise, Freud era médico, né? Então vem nome assim, neurótico, psicótico, perverso, né? E a gente tem os Neurótico autistas. obsessivo, né? histérico. Histérico, né? Os nomes assustam, né? É. Mas são modos a gente extrapolando e deve extrapolar, Deve. porque senão a pessoa assusta e fala, eu não sou isso, Eu não sou isso. né? Neurótico é um xingamento, né? Exatamente, né? Quando a gente entende que são modos de Sim. perceber o mundo, estar no mundo, se perceber, e aí, obviamente, o comportamento, ele faz parte do sujeito humano, né? Sim. Então, eu reagir, me comportar em função do modo como eu vejo, aí a gente fala das estruturas psíquicas, né? Tá. E aí o autismo é uma outra, né? Ele não, como eu disse seria no uma início, quarta seria uma estrutura, quarta estrutura, o que está sendo mais defendido atualmente. Eu penso assim, eu vejo isso. Sim. Vários teóricos dentro da psicanálise lacaniana vão defendendo isso, que não é uma psicose. Ah, pois é. Então, acho legal, né, gente? Você explica pra gente. Já foi. Já foi considerado como. Por quê? A gente tem, no início, quando a gente tem uma clareza diagnóstica de uma esquizofrenia, Sim. então é uma psicose. É muito comum ter um fechamento, essa interação social não acontecer quando criança. Então, a esquizofrenia e o autismo, eles têm aproximações, Sim. né? Mas Você está falando de sintomas. Sim, dos fenômenos que você coloca, né? Que é os sintomas, né? Os fenômenos, o que se... É o aparente mesmo. Isso, né? o que é que se mostra. Tá. E aí tem aproximações. E aí, às vezes, até confunde, você não sabe, né? Sim. O que é, você só sabe que Isso tem ali mais no início difícil. da vida que você está falando ou não? Até na vida adulta? Aí vai depender, Ainda porque tem... o que é uma marca da psicose, né? O que a gente chama de fenômenos elementares na psiquiatria. Sim. Então, alucinações, delírios, né? Então, quando a gente começa a ver algo dessa ordem, a gente vai pensar numa psicose e a gente tem pesquisas dentro da psicanálise de orientação lacaniana que no autismo não tem delírio, mas não tem nem alucinação. Uma alucinação consistente, assim, que faz a marca da psicose, né? Sim. É um modo diferente de funcionamento. Então, até tecnicamente, clinicamente, tecnicamente, a gente consegue identificar com esses fenômenos a diferença entre um e outro, né? Eu estava só falando que eu queria só voltar na convivência da psicanálise com a comportamental. Sim. Tem acontecido um movimento, vou colocar de uns 2 anos para cá, a minha clínica, né? Ela é a minha... me mostra isso, assim, de vários colegas, e não só aqui no Brasil. E essa é outra marca da psicanálise, né, Paula? Que a clínica participa dessa interação aí, né? Com a teoria e a prática clínica o tempo todo, desde o Freud. Exatamente. Né? Tanto que a teoria sobre o autismo ensina a teoria psicanalítica. A teoria psicanalítica sobre o autismo ensina a teoria psicanalítica porque ela foi buscar elementos e um modo de estar no mundo, de entender como estar no mundo, que não era descrito até então. Sim. E aí é complexo. Vários psicanalistas antigos, né, ou que não têm clínica com crianças, eu falo de criança porque o autismo surge na infância. Sim. Na primeira infância, inclusive, que não tem e que trabalha com adultos, etc., quando eles vão ler sobre autismo, parece que eles estão lendo outra coisa. E é a psicanálise também, né? Mas são outros elementos, ou o conceito, isso que eu falei, né? Tem inconsciente no autismo? Sim. Né? A gente pode dizer, que tipo de transferência que a gente pode pensar no autismo, né? Nossa. E aí, então, o que acontece de 2 anos para cá? Sim. Vários pais, por causa dessa orientação médica, de que tem que tratar o autista com o baseado em evidência, ou seja, as
abordagens reeducativas, então encaminham para a ABA, né, Análise Aplicada do Comportamento, o Denver, né, que é uma modificação um pouco do ABA, tentando naturalizar um pouco mais as situações, os contextos, né? A terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC. Sim. Então, encaminha para cá. E aí os pais levaram, né? Então, precisou desse tempo para os pais verem que ninguém faz milagres. Então, se houve no início uma promessa de que o caminho é este, os pais estão vendo que não é simples. Essa dificuldade de interação social, muitas vezes, faz com que o autista aprenda ali, quando alguém está ali do ladinho dele, dando reforçador, mas que ele não, sozinho, espontaneamente, ele não usa isso hora nenhuma. E ele mostra que ele sabe fazer, mas por causa do reforçador, que a questão toda da terapia comportamental é a chamada generalização. Sim. Como que, longe daquela pessoa, daquele agente, né, daquele interventor ali, que está ali esperando que faça, e aí a criança faz e recebe um reforçador, pode ser reforçador verbal também, tá? Inclusive é desejável que seja, né? Sim. Um elogio, alguma coisa assim. Tá. Por que essa criança não se apropria disso? Não usa no outro lugar essas habilidades que ela está aprendendo? Por que ela não usa? Né? Essa é a grande pergunta. E aí os pais foram vendo que ninguém faz milagres. E aí o que tem acontecido atualmente? Então, eles não largam mão de buscar as terapias reeducativas, porque é o que é preconizado pela ciência, baseado em... Eles não querem ser negligentes, né? E querendo ou não, habilidades ali são construídas, principalmente usar banheiro, sabe, comer, né? Comer sozinho, assim. Eu trabalho, quando vem uma criança só para psicanálise e não da terapia reeducativa, né? ABA, etc., e claro, nenhuma criança minha não usa o banheiro. Sim. Não come sozinho. A gente trabalha de um outro jeito, mas a gente está de olho nisso, né? Porque isso é uma humanização no sentido dos costumes, né? Não se faz xixi e cocô em qualquer lugar e na roupa. Então, a gente está de olho nisso também, a gente trabalha com isso. Mas, então, tem aqui o ensino das habilidades. O que os pais têm feito? Para eles não se sentirem negligentes, né? Então, eles estão procurando psicanalistas. Provavelmente humanistas também, a psicodinâmica, né? E aí chega com que demanda, então, para eu quero saber o que é mesmo, que está aqui com meu filho. Então, é isso, assim, ensina, mas o filho não se apropria. Então, o que é que está com ele? O que é dele? O buraco é mais embaixo. O que é dele? O que é verdadeiramente é dele? Né? Então, vamos colocar que numa orientação aqui se resolva proibir usar o objeto aqui, que fica aqui balançando o tempo todo. Então, não vai poder usar em vários momentos, vai ter momento que vai poder usar, porque mesmo os analistas do comportamento sabem da importância desses objetos, né? Eles alcançam aquela criança naquilo que é delas, mas eles querem ajudá-la a avançar nesse sentido de uma adaptação, né? Criação de habilidades. E aí, então, se a criança fica assim um tempão, né? E fica aqui quase se hipnotizando com isso, né? A que isso serve? Do que ela está se defendendo? E aí o fundamento da psicanálise. O autista é um sujeito, não categoricamente no conceito de sujeito, né? Mas de uma forma, o sujeito é aquele que tem ali um fundamento do seu ser, né? Sim. Ele se apresenta com um fundamento. Então, o autista é um sujeito que se defende do outro. E o outro, que é qualquer pessoa, umas diferentes das outras, porque ele se sente ameaçado pelo outro. E por que ele se sente ameaçado pelo outro? Porque ele não sabe como se separar, que tem um outro ali separado dele. Tanto que a orientação de um psicanalista é criar o que a gente chama de uma borda autística. E a borda não é alguma coisa física contínua, mas são coisas físicas. Então, quando a gente vai mostrando que a gente interage, mediado por objetos, por exemplo,
ou por sonzinhos, que não precisa ser a palavra. E às vezes a gente fala a palavra ou fala a frase e o autista corta a gente. Mas a gente faz uns sonzinhos e isso conecta. Tudo que a gente vai descobrindo que faz ele conectar com o outro por meio dos objetos ou de algumas formas da gente se apresentar, às vezes a gente fica mais calado. Às vezes a gente vai se dirigir a ele e fala, mas não olha para ele, porque com aquele o olhar faz uma ameaça para todos, para cada um, entre todos, por isso a gente chama de autismos. Vai ser alguma coisa mais privilegiada. Uns vão dar conta de uma coisa, outros não. Né? Então, é essa história, né? Autista não consegue que se olhe, né? Muitos não, e a gente vê isso. Inclusive, é um índice de diagnóstico. Mas, outros sim. Né? Então, a gente tem uma variação em relação ao que vem do outro. O que é que vem do outro? Olhar e pela voz. Olhar, voz. Então, os pais falam muito. A criança pequenininha, um dos itens que desperta os pais, né? Não só começou a falar nomeando e parou. É muito comum. Isso até 3 anos de idade. Nasci de 10 e no DSM-4 era bem demarcado, até os 36 meses de vida. No DSM-5 fala precocemente, eles não marcam mais idade, mas é sempre no início, na constituição ali social da interação com o outro que o autismo se revela, se dá. E aí, então, a criança é chamada e não atende. Né? E aí, então, já pensaram que era surda, né? Já foram fazer exame auditivo. Tem que fazer, tudo tem que ser investigado. Eu acho legal só marcar, então, isso que você está falando, para eu aproveitar bem, já são, assim, sinais, né? São sinais que a gente está atento. Bebê. Sim, né? Nos primeiros 3 anos de vida, comumente nos 2 primeiros, né? Hoje em dia, inclusive com bebês, no primeiro ano de vida, essa troca de olhar, se oferecer no colo de quem são os íntimos dele, né? Com quem ele já reconhece, né? Que aí ele chega, né? Aquela história, né? O neném tá aqui, tá bem. A mãe aparece ali, não só a mãe, pode ser o pai, a avó, né? Mas aí ela já quase que cai no colo da mãe. Isso, né? Tem que acontecer. Isso faz parte do desenvolvimento na relação com o outro, né? E quando não acontece, chama atenção para um psicanalista também, né? O que é que tá se passando, que tem esse corte aí do bebê com o outro, né? O que mais? Você falou de chamar, né? Às vezes chama a criança, não aí, não então, responde. Vamos voltar, então. Eu vou trazer esses marcos do desenvolvimento social, mas então, quando a gente tem a voz, o olhar, né? Os que a gente chama dos objetos pulsionais, né? Então, o olhar, a voz, então, ela é chamada e não atende, mas ela não é surda. E ela, às vezes, pode atender deliberadamente quando é alguma coisa que interessa. Eu gosto muito de dar exemplo quando eu vou falar sobre autismo por aí, de um menino que eu acompanhei aqui num hospital psiquiátrico, na época era um hospital psiquiátrico que hoje em dia virou um CAPS-I, que é aqui o CEPAI. Eu fiquei no CEPAI por 8 anos, né, atendendo só os autistas. E aí, um desses meninos, ele tinha 9 anos, a mãe contava que pequenininho, que falavam que ele era surdo, porque chamava, gritava o nome dele, ele não atendia aqui perto, longe, etc. Mas que quando ela abria uma tampinha, a Coca-Cola, rodava a tampinha da Coca-Cola na cozinha, ele ia. Olha só. Então, ela falava, ele não é surdo, né? Assim, é outra coisa, mas ele não é surdo. Então, objeto olhar, objeto voz, que a gente fala assim na psicanálise, né? Que são os objetos pulsionais. E os objetos, esses aqui marcam a presença do outro. Mas tem também a demanda do outro, né? Que são os alimentos e os excrementos. Não existe nenhuma pessoa que vá cuidar de uma criança educativamente que não vai ver o que está comendo, se comeu na hora certa e se está defecando, se está fazendo xixi, né? Como que tá. Então, essa demanda do outro que passa pelos alimentos, pelos excrementos, também faz essa presença. E são os pontos sintomáticos dos autistas, né? Come, seletividade alimentar, né? Come
sei lá, só a beiradinha do biscoito, e aí vai só pastoso e nada duro, ou vice-versa. É mais comum o pastoso, mas eu já encontrei que só comia duro e nada pastoso. E também defeca ou não defeca na frente do outro, ou não defeca, só quer a fralda, e como conseguir se separar do objeto fezes, né? Objeto pulsional, nesse caso, assim. E todo um trabalho que a gente vai fazendo. Então, essa leitura que a gente faz é nessa linha, né? O autista se sente ameaçado pelo outro, na perspectiva dele, mas como que a gente pode se apresentar para ele não se sentir tão ameaçado assim? E a gente tem que ir além. Como que a gente vai criando situações de interação? E a partir daí, o que a gente vê na nossa clínica, com os pequenininhos sobretudo, vai vindo a palavra, a fala. Ele vai soltando a voz, né? O que ele começou e perdeu, diminuiu, né? Não falou mais. E aí segura, né? Ele vai soltando a voz porque ele vai se sentindo menos ameaçado. Isso é a aborda autística. Tá. Ai, que ótimo. Agora, antes disso, então, ele tem as estratégias dele de defesa, que são essas: não responder, não ouvir, usar os objetos. Isso. Às vezes, a fala, ela vem ficar como... fora do grupo, como você falou, né? Fora entre as, longe das longe, pessoas, né? Tem um livro que é o Gibbs, Em Busca de Si Mesmo. Quem fez psicologia costuma ter lido. Ter lido pela clínica da criança, né? E não por ser autista, né? Aí tem toda uma discussão que o Gibbs possa vir a ser autista, sim, e aí, mas o Gibbs é tratado pelo humanismo, não é pela psicanálise, né? Mas é alguém que ficou olhando o Gibbs, identificando o que é o Gibbs no mundo, o que é que ele apresenta, né? Que recursos que ele vai mostrando aqui, como que eu posso ir abrindo essa interação aqui com ele. E aí o Gibbs passa a falar mais tarde, né? Já tô dando spoiler. E aí ele fala, no início, que é quando a Axeline, né, que é a terapeuta humanista que foi atender Gibbs, encontrou o Gibbs, ele ficava embaixo das carteiras na escola, né, na sala de aula, assim, e aí todo mundo achava que ele estava no mundo da lua, né, no mundo Gibbs. E ele fala, era um modo que eu tinha de ficar perto dos meus colegas. Mas ele precisava estar contido por uma coisa certa, que não ia mexer, que não ia encostar nele, que eram as carteiras. Então, ele ficava embaixo das carteiras, prestando atenção no que os colegas estavam fazendo. Ele participava desse jeito, né? E aí tem a questão do sensorial. No autismo, isso é um fato. Tem as explicações vão variar, a terapia ocupacional, que inclusive tem a intervenção da integração sensorial, com uma sala montada para poder ter vivências sensoriais diversas, né? Vai explicar na teoria dela. O sensorial é um fato, né? Às vezes um ruído muito alto, às vezes um ruído que não é alto, que não assustaria pessoas em geral, mas tem um jeito, uma forma, um timbre. Eu tive um paciente que era a voz da professora, e não era esganiçada, ela não gritava, eu conhecia a professora, e ela mesma falava, eu falo tranquilo, né? Mas a voz da professora é insuportável para ele. E aí, então, esse sensorial do contato físico, mas tem autistas que vão buscar o contato físico, isso que eu tô falando, não é para todos. Essas dificuldades apresentam em cada caso de uma forma, né? Mas, num geral, tem um ponto do sensorial. A questão alimentar, inclusive, a gente pode pensar no sensorial, o pastoso e não o duro, né? Sabores também, olfato, e aí vai. Tecido, né? De roupa. Tecido, tem autistas que não dão conta, né? De ter, ou manga comprida, ou dependendo do tecido, etc. Então, o ponto do sensorial, ele é também... um indicativo, uma característica importante, assim, né? Então, a gente tem no campo do desenvolvimento social, né? Os marcos, a troca de olhar, né? A oferta para o outro do vínculo afetivo, a imitação, né? Alguém faz e aí a criança imita. Uma criança se desenvolve assim, ela vai imitando, né? Até culminar no que a gente chama de exercício dos papéis, né?
brincadeira de casinha, né? Sou o pai, sou a mãe, sou o filho, cabeleireiro, exercício dos papéis é uma imitação. E quando a gente vê até, a gente identifica quem que ela imita, né? Então, isso tudo é muito difícil, muito difícil. A imitação, brincadeira de papéis é impossível, eu diria, no autismo. Mas a imitação básica ali de fazer o outro fazer um gesto e a criança tá ligada no outro e querer imitar, isso não diz do autismo. O autista não tá ligado no outro em direção ao outro, ela tá o tempo todo defensivamente querendo manter o outro afastado, né? E aí, então, como ajudá-la a diminuir essa defesa, né? Diminuir essa percepção de ameaça por parte do outro, né? E aí também tem apontar, o gesto de apontar, que convoca o olhar do outro. O que a gente chama de atenção compartilhada. Então, alguma coisa chamou a atenção da criança. Isso tudo eu tô falando nos 2 primeiros anos, tá? Atendeu, a criança foi chamada ali, a atenção dela foi chamada, e aí ela olha se a pessoa que tá com ela também viu. Não, é alguma coisa não verbal. Ela não pergunta, né? Mas ela olha, tipo assim, tá vendo? Né? Com esse gesto, que também não acontece, né? Então, a gente tem... Eu falar que não acontece, fica parecendo que é muito categórico, assim, né? Acontece ou não acontece, mas diz de uma dificuldade da interação com o outro. Eu fiquei pensando, ia até te perguntar sobre o diagnóstico, se tem estudos, se você tem conhecimento sobre isso, imagino que sim, assim, sobre quando costuma ser feito o diagnóstico, assim, comumente, sabe? Porque assim, tem essa questão que a gente fala, cada um tem seu tempo, né? Não faz isso ainda, mas vai fazer depois, ainda está cedo para cuidar disso. Além de ter o estigma, né? De não, de jeito nenhum, imagina, não é nada disso, não. Não tem nada diferente com essa criança. Teve um momento, um dos fatores de amplitude diagnóstica hoje em dia do autismo, só para você ter uma ideia, na minha pesquisa do mestrado, 2003, eu achei um caso para 2.500. Hoje em dia, 2024, mas vamos pôr 2023, 20 anos. Um caso para 36. Olha o que está acontecendo que de 2.500 virou 36? Então, são vários fatores. Não sei se você vai querer entrar por aí, porque senão a gente vai agora por outro caminho. Mas um deles tem fundamento, que é a sensibilização dos profissionais de saúde, sobretudo dos pediatras. Porque aí ia para um outro lado. A criança estava mesmo mostrando dificuldades na interação com o outro, então não falava ainda numa idade já esperada de que ela estivesse falando e já aumentando o vocabulário, lá perto dos 2 anos, vou colocar isso aqui, começa um pouquinho antes, mas perto de 2 anos, não falava ainda. Os pais iam na consulta regular com o pediatra, porque por outros motivos, né, tem que mesmo levar. E o pediatra falava, calma, mãe, você está muito ansiosa, espera, né? Então, essa sensibilização dos profissionais foi feita, foi uma preocupação, foi feita, teve mobilização das famílias dos autistas já identificados como autistas, para que isso acontecesse, né? Nas políticas públicas, inclusive, a gente tem já a intervenção precoce, né? Que não é que a intervenção precoce precisa do diagnóstico fechado de que é autismo, mas está acontecendo dificuldades essas daqui, alguma delas, tem que fazer intervenção. Porque faz muita diferença, né? Faz essa diferença. Intervenção. Sim. Precoce, né? O quanto antes. Isso, que é o precoce é no início da vida. Sim. Né? Não é o quanto antes foi visto, não. Porque isso acontece no início da vida, é no momento do que a gente chama em psicanálise constituição subjetiva, né? Que passa ali pela interação com o outro. E aí, fazer a intervenção neste momento é importante identificar e que ela aconteça. E os pediatras foram sensibilizados, né? Então, isso era fundamental. Né? Teve esse movimento assim e as políticas públicas encamparam isso, né? E hoje em dia aí tem a caderneta de saúde da criança, que tem lá também esse lado, não é só questão motora, né? Medida encefálica, etc, né? Tem também esse lado lá descrito na caderneta de saúde. Uma boa notícia, né? Porque a gente vê também, por outro lado, tem uma banalização do diagnóstico, né? Não sei se pode falar assim. Pois é. Então, quando você fala atualmente, né? Como que se faz o diagnóstico atualmente? Atualmente
Pelo de TikTok. todos os jeitos. Tá Pela difícil. rede social. Tá difícil. Mas também não é porque tá difícil fazer o diagnóstico usando esses instrumentos, né? Porque ele tá muito ampliado. Sim. Né? Então, quando virou espectro do autismo, nível leve, moderado e grave, e antes era até 36 meses, a gente tinha mesmo alguns que interagiam um pouco mais do que outros, né? Outros mais fechados, né? Que a gente fala em psicanálise, carapaça, né? Tá. Com a carapaça, né? Maior proteção, tinha essa diferença, né? Mas quando a gente tá vendo, o que a gente está vendo hoje em dia? Inclusive adultos sendo diagnosticados como autistas, que tecnicamente, criteriosamente, quando eu comecei a interessar por autismo lá no final da década de 90, academicamente, e que não tinha esse boom, a gente ia ser criterioso assim, nos primeiros 3 anos de vida, como que era essa pessoa? Quais sinais né? estavam Isso ali, teria né, que ter presente. aparecido, né? E teria que ter sido um dificultador significativo na vida daquela criança para se pensar num autismo, né? Hoje em dia, o nome autismo, ele está encampando outras coisas, é o que a gente fala de um grande guarda-chuva, né? Tá abordando outras dificuldades. Então, tem as dificuldades das pessoas de interagirem umas com as outras, que se você for parar para pensar, o contexto atual tecnológico de uso de celular, de chat, de contato via, né, as tecnologias e não esse contato presencial, ajuda, colabora enormemente, né? Então tem um estilo de vida atual, em função dos recursos atuais, que dificulta mesmo a interação com o outro, habilidades para lidar com o outro, então o que a gente chama de tolerância à frustração, tá? Desse tamanho com as pessoas. Primeiro que a tecnologia, ela é imediatista. Você aperta um botão, você já faz um depósito no banco. Olha que coisa boa, não precisa ficar naquela fila 2 horas, quando o banco tá cheio, né? No início do mês. Então, isso ajuda as pessoas. Só que também traz para elas menos habilidades para lidar com a frustração. E isso tudo está entrando num diagnóstico de autismo, sabe? A gente vai vendo, dos adultos principalmente. Então, também a troca do olhar, né? Olhar para o outro, sustentar o olhar, tem sido mais difícil nas várias idades, criança, adolescente e adulto, e se pensa na questão do autismo em função disso. Então, está meio que fragmentado os critérios que deviam ser eles todos e com uma complexidade da dificuldade, tá ficando fragmentado, assim, não sustenta o olhar, a gente pode pensar no autismo. Ou vem autismo, TEA e TDAH, né? Transtorno de atenção e hiperatividade, né? De déficit de atenção e hiperatividade. Porque não consegue achar um lugar, vamos traduzir, né? Então, não consegue achar um lugar, não consegue interagir com o outro, está sendo muito comum esses 2 diagnósticos juntos, TEA e TDAH. Ô, Paula, e o diagnóstico, ele dá um conforto, parece, né? Parece que, às vezes eu tenho a impressão, assim, que tira de mim a questão, né? De fora. Então, justifica, assim, um bocado de coisa minha que não tá muito legal, fala, não, a questão é porque eu tenho isso ou aquilo, né? Tem isso, né? Acho que tem um legítimo, que é quando fala assim, agora eu entendi, a gente escuta muito isso também, né? Que alívio, que é de entender por que eu funciono assim, não funciono. Não sei, né? Mas o lugar... Mas tem um conforto ali também, então tá tudo bem, então vou ficar assim, porque agora eu tenho um rótulo. A gente, em primeiro lugar, a gente está numa sociedade que diagnostica. É capaz de todos nós encontrarmos um diagnóstico se encaixa, né, nos manuais, né? Então diagnosticar, cabe todo mundo ali no manual. Ter uma categoria diagnóstica foi naturalizado, né? Então, o famoso patologização da vida. Né? Outro dia eu vi um chá de revelação do diagnóstico, se era autismo ou se era TDAH, igual faz de bebê, assim. Entendi. Pois é. Tá vendo? Virou um evento. E se faz chá de revelação como um evento para revelar o diagnóstico, não é nada ruim.
A pessoa não está sofrendo com isso, né? É fazendo isso, dá um lugar para ela, né? Sim. Dentro dessa naturalização que se diagnostica, que é a famosa patologização da vida. Sim. Por que que isso, inclusive, pegou? Porque dá um lugar para a pessoa, né? Dá um lugar na sociedade, diante dos outros, né? Porque a gente tem também outra história, né? As coisas não são sempre simples, Não né, é, Rebeca? nunca, quase não. Jamais. Porque o mundo, como ele está funcionando hoje, ele está desidentificando as pessoas. E as pessoas estão fazendo um movimento de identidade, de busca de um lugar para si, né? Por vários outros motivos que não cabe aqui, que senão a gente faz outro programa. Aqui vários podcasts. Mas tem isso do diagnóstico. Então, o autismo, ele entra nessa história também, né? Sim. E aí a pessoa fica isso, de alguma forma. Ela pode ficar aliviada, que é a maioria. Sim. Porque encontrou uma identidade, eu sou autista. Junto disso, o autismo, mais do que esses outros, TDAH, TOD, transtorno opositor, desafiador. Tô falando isso da criança, né? Sim. Transtorno de aprendizagem, as várias ali, dislalia, né? Fala. Descalculia, dislexia, leitura, né? Etc. TAG, né? Transtorno da ansiedade generalizada. A gente cabe numa mão o que são os diagnósticos que as crianças recebem. Mas aí a gente tem o ser autista, dá um lugar de identidade. Tem, no caso do autismo, isso que eu estava dizendo, respaldo na lei. Então, desde 2012, com a lei do autismo, ele foi declarado pessoa com deficiência para fins legais. Ou seja, as políticas públicas têm que entender que tem que ter um modo de tratamento, de acolhimento diferente, especial, porque tem essas dificuldades, né? Só que com esse tanto de gente recebendo o diagnóstico, e a gente tem diferenças entre pessoas com diagnóstico de autismo, algumas com mais dificuldade, e outras que são casadas, têm filhos, têm trabalho, né? Se viram na vida, mas todas elas são autistas, têm TEA no laudo médico, e elas têm direito à política pública, né? Então, isso vai causar, em termos de lógica de política pública, isso já está causando um transtorno. Vamos usar a palavra. Transtorno, ótimo. Exatamente. Com atenção. Mas o autismo, muitas vezes, ele dá também uma possibilidade de ter um auxílio escolar. Por causa do laudo, que isso favorece. As famílias, às vezes, falam assim, eu quero que seja autista. Eu acho que se a criança tem uma dificuldade no campo da educação, na escola pedagógica, a escola que deveria ter autonomia de dizer, essa criança precisa de um auxílio escolar, não precisa ter diagnóstico da saúde para isso, porque é uma questão ali pedagógica, a escola tinha que ter autonomia. Ou seja, pessoas não autistas que precisam, deviam ter. Então, não estou falando que vira autista e tem esse benefício aí das políticas para o autismo, e eu estou criticando isso, não. Entendi, claro. Está virando um movimento social em prol disso também, porque isso aqui está faltando. Está uma falha na autonomia da educação. E parece, o que você está falando também desse olhar fragmentado demais. Também. Né? Que aí fica muito... Isso. Limita, né? Às vezes um autista não precisa tanto de um acompanhamento. Tem isso também. De um outro, e outra criança talvez sim. A gente teve uma aluna do nosso curso de pós-graduação, da PUC, no final, as pessoas apresentam casos, tem muitos familiares que fazem também, então não é caso clínico. Essa aluna, inclusive, ela é da educação, mas ela mostrou isso, como que o autista tinha lá o apoio escolar, que a lei determina o direito mas como eles viram que o apoio escolar, uma pessoa, quando faltou por questões de saúde, como que a criança interagiu mais com os colegas. Aí eles puderam ver que essa criança podia dispensar, não total, porque precisava em alguns momentos, mas não o tempo todo, o apoio escolar. Então, nem todo autista precisa do apoio escolar. Né? E outras crianças não autistas precisam. Com certeza. Né? Mas deviam ter. Agora, o que mais que envolve essas políticas públicas? Aqui, então, você está falando de inclusão,
é o termo? Inclusão, Inclusão sim. que agora é escolar, né? Eu falei inclusão, mas Sim. escolar. Que aí é o que mais? É estacionamento? Tem Quais são as estacionamento. políticas? Aí eu não sei por onde que surgiram alguns benefícios, por Sim. exemplo, de estacionamento, sempre foi a pessoa com deficiência física, né? Principalmente cadeirante, Sim. né? Ou mesmo que não cadeirante, mas que precisa de recursos ali, né? Para limitação na mobilidade. Exatamente, né? Para marcha, né? E aí agora tem o estacionamento para autistas. Isso para mim é um enigma, né? Eu posso estar passando aqui por alguém desconhecedora desse fundamento, mas uma vez alguém me falou que tá ali, parar naquele lugar, tem quase que já o conhecimento do caminho, porque para os autistas não saber o que vai acontecer, Sim. né? Não saber, precisa da previsibilidade. Exatamente. Está sujeito, vão de novo o outro que ameaça, né? Está sujeito a surpresas que vêm do outro, né? Do outro do mundo, né? Das pessoas e aí do mundo. Isso faz com que ele se feche. E aí, então, a questão do estacionamento que andaram me dizendo foi em função disso, né? Agora, esperar numa fila de banco. Para aquelas pessoas que ainda têm que ir em fila de banco, eventualmente a gente tem que ir. A espera, né? Isso é difícil para vários, né? Então, aí entra lá, tá lá o lacinho colorido, né? Que é o símbolo do autismo. Então, as políticas públicas estão voltadas para isso, né? Mas eu acho que a gente podia retomar como que a psicanálise entende o autista. Né? Vamos lá. Como que ela atua também. Ótimo. Né? E aí, se você quiser perguntar Mas aí a gente ponto. falaria a partir da estrutura? Eu acho que sim, porque a gente só pontuou, falou assim, você colocou claramente, eu acho a questão de não estar na psicose. Sim. Fazer uma diferenciação, mas não está na neurose também, então. Não, é uma quarta estrutura. É o que está sendo defendido. Aí eu acho que a gente podia aproveitar, talvez delongue um pouco, mas eu acho que seria legal, assim, pelo menos essa retomada, para a gente falar um pouco da questão do preconceito, acho que não tem outra palavra, que é em relação à psicanálise atuando nesse campo, assim. Que é a tal da mãe geladeira, né? Não desejou o filho, não tem um olhar de onde vem essa história e como que isso é. Não sei se eu misturei muito as coisas aí. Não, mas é porque esse é um ponto importante, eu acho. É um ponto importante porque virou uma mancha negra na história da psicanálise com os autistas, né? Os psicanalistas sempre atenderam crianças, né? A clínica de crianças no campo da psicologia, isso é um fato, isso está nos livros históricos, veio da psicanálise, né? Porque Freud, para pensar a psicanálise, ele atendeu adultos. Ele dizia como que a infância era importante, e aí foi se pensando, então vamos ver ao vivo e a cores aquela pessoa durante a sua infância, né? Não a pessoa que o Freud estava atendendo, mas as crianças, né? Então, a clínica com crianças surgiu pela psicanálise, e aí psicanalistas recebiam crianças. E os autistas, não é porque em 43 foi nomeado. Já existia essa dificuldade, né? Era nomeado de outro jeito. E aí, então, a gente tem, por exemplo, um caso de 1930 de uma psicanalista, Melanie Klein, que atendeu um menino que, depois que veio o nome autismo lá, depois de 43, a gente vê que era um autista, né? E aí, então, a psicanálise sempre atendeu crianças e sempre atendeu autistas, e aí ia descobrindo como atuar, né? Especificamente com os autistas. Teve um, que é o Bruno Bettelheim, que tem gente que fala, não era psicanalista, mas ele era, vou falar, porque ele era dos Estados Unidos, né? Ele não é nascido nos Estados Unidos, mas já tinha se estabelecido lá. E ele tinha a psicanálise, né, como uma referência. Teve uma época que teve um boom da psicanálise, e aí isso influenciou todos os terapeutas, né? E aí o Bruno Bettelheim defendia que as famílias adoecem as crianças, inclusive os autistas. E aí ele achava e punha em prática, ele tinha uma instituição que as crianças deveriam ficar longe das famílias. E com o autismo,
a gente tem isso que a gente está aqui falando, desde o início da vida, né? Então, na época dessa constituição ali subjetiva, né? Que a gente vai vendo isso e se passando na interação com o outro, a gente tem essa recusa do outro, né? Esse afastamento do outro. E aí, a gente via mesmo que não tinha esse vínculo, esse contato afetivo dos pais com a criança. Sim. Né? Foi pensado pelo Bruno Bettelheim que a mãe era fria. Sim. E porque ela era fria, a criança respondia também friamente. Então, ele inverteu, ele pôs o polo oposto. Sim. Era um fato que os pais sabiam que eles não podiam chegar e beijar o filho, porque o filho ia entrar em crise, que é assim que acontece. Né? Então, os pais também se afastavam por necessidade. E ele supôs que era uma causa. Sim. O que eu gosto de falar para entender. O que era uma consequência, que os pais aprendiam, ele supunha que era uma causa. Que isso é que causava o autismo. E aí ele fez essa proposta. Agora, o Kanner, que é um psiquiatra, não psicanalista, que propôs o termo de autismo para esses quadros, em 43, também pensou isso. Sim. Porque isso é observado, porque se dá assim na dinâmica ali entre pais e filhos, onde os pais vão se sentindo rejeitados, renegados, porque não podem amar e beijar seus filhos, né? Como eles pensavam que iriam, como é natural ser, né? Porque para a criança isso, ela tem insuportável. Uma reação, né, aversiva em relação a isso. Ou a troca de olhar não acontece, ou olha para a mãe e se derrama, né? Não acontece. Olha a situação. O Kanner também pensou isso, né? Para depois ele ir pensando como causa, como etiologia. Sim. E aí, então, a história de mãe geladeira, né, pais frios, etc., veio disso, assim. Aí eles tentaram, essa era uma hipótese, e eles tentaram incrementar, justificar essa hipótese, e aí falava, é mesmo, os pais são intelectuais, aí olhar o trabalho dos pais, que eram intelectuais, para tentar dar corpo a essa hipótese. Filho, Só que isso não aconteceu, isso não se sustentou. Porque não é isso que causa o autismo. E não se sabe o que é, mas não é isso. Mas se sabe o que não é. Não é uma postura dos pais que causa o autismo. E aí, e mesmo o Bettelheim, ele já se retificou depois. Mas isso aí não é divulgado, né? Ele falou que foi um equívoco, né? Mas aí ficou essa marca aí, essa mancha negra. E ainda marcado, generalizado, que a psicanálise pensa assim, né? Terrível, gente, um desserviço, né? Todo mundo perde demais com isso. Né? Então, às vezes, a gente precisa... Hoje em dia, menos, que eu falo sobre autismo há muitos anos, né? Assim, em vários locais fora do âmbito que eu trabalho, né? Da psicanálise. E hoje em dia, cada vez menos gente fala isso, traz isso, sabe? Assim, então, eu acho que tá... Já diminuindo, sendo esclarecido, assim, né? Porque é uma ignorância. Sim. Isso é uma ignorância. Total. E como a gente falou no início, né? Muito se apropriando ali desse lugar na ciência, né? Que também não é nem no mínimo justo, né? Sim. Mas então, tá. E a questão da quarta estrutura, que eu acho que a gente podia falar um pouco, e da transferência, acho que pode colocar junto aí, não pode? Como que se dá a transferência na clínica? Eu vou optar a falar pela transferência, que vai mostrando como que a gente trabalha, né? Joia. De novo, o autismo coloca para a teoria psicanalítica ele sacode um pouco os alicerces dos conceitos da teoria psicanalítica. Então, pensar em transferência, né? Primeira transferência na neurose, né? Que supõe um saber ali no analista, ou no médico, ou no professor, né? Não é só no setting da análise. Que pode ajudar, né? Um neurótico supõe um saber em alguém que pode ajudá-lo no que lhe angustia, né? Naquilo que ele quer. Mim. O psicótico, a transferência já é de outra ordem, né? Que a gente fala que é erotômana, né? Que o outro é próximo demais, ele sente o outro próximo demais e aí ele vai ter uma transferência mais específica da psicose. Então, primeira pergunta, se a gente pode falar de transferência no autismo, né? Que é a transferência, querendo ou não, uma conexão com o outro. A gente está aqui dizendo que ele anula o outro. Essa é uma questão, se a gente pode falar de transferência, mas a gente tem ensaiado dizer
a palavra, usar ainda a palavra transferência, mas com a especificidade que seria uma transferência no autismo, que é aceitar a presença do outro. Então, é uma transferência onde, se a gente ainda pode falar, isso aqui está em construção, tá? Não está ainda concluído, não. Usar a palavra transferência. Tem pessoas que não acham que seja pertinente dentro da teoria psicanalítica. Tá. Mas qual que é a relação ali que se estabelece? Primeiro é um fechamento ao outro, né? Essa tentativa de se proteger. E aí, uma abertura ao outro. Quando vai acontecendo uma abertura ao outro, e que a gente vai tendo meios de promovendo isso, um deles que eu falei com você, não olhando na hora que fala, para aquele que isso é importante, não tocando, ou então tocando, porque para ele é importante. A voz, o jeito, né? Para alguns a gente vai falar cantando. Então, eu vou falar uma coisa que é uma comunicação, não existe música, não é uma música, mas eu vou fazer uma melodia nessa comunicação, e isso é suportável. Tem um exemplo que eu gosto de dar, de um menino que eu atendia na instituição, na PAI. Então, ele saía da escola, da parte pedagógica lá embaixo, e ia para a parte clínica no mesmo lugar. E na hora dele ir para o meu atendimento, alguém levava ele, já estava responsável por levar, deixava ele sentadinho na frente da minha sala, e aí eu abria a porta e falava: fulano, vamos entrar. Fulano, vamos entrar. Se defendia, continuava olhando, ou ficava me olhando atravessado, que tem isso também, o olhar atravessado, mas nada acontecia. E aí eu tentava de vários jeitos, dava a mão, falava: vou pegar na sua mão, eu anunciava, né, essa previsibilidade. Agora, então eu vou fazer uma forcinha, agora eu vou puxar, vamos ver se você levanta. E assim ia várias vezes, até que um dia, por coincidência, chega uma outra criança, não autista, que eu também atendia e que gostava, e ela falava assim: sou eu, você vai me levar? Né? Você que vai me chamar? E eu falei: não, fulano. Quem vai entrar agora é o ciclano. E aí o ciclano levanta e entra. Eu falei: o quê? Como assim isso se passou? Né? E aí a gente foi... Aí eu fui depois encontrar isso na literatura, que eu me perguntei o que é que acontecia, e eu comecei a usar isso. E toda vez que eu falava para outra pessoa que ele ia fazer, ele ia. Então, eu não falando diretamente, que isso era muito pesado para ele, mas se fosse assim, aí ele ia, né? Então, essa fala que dá a volta, né? Isso funcionava com ele. Já tentei com outros que não funcionou, mas com vários outros também já funcionou, né? Então, Ainda bem que você estava bem ali treinada nessa atenção flutuante, né, que me ocorreu aqui, que de repente perceber ali que não era isso, né? Você não estava tratando exatamente disso, de chamá-lo, mas teve a sensibilidade de perceber o que aconteceu num instante. Exatamente, né? E me perguntar o que era aquilo e testar depois, né? Bacana demais. E aí, então... Que é isso o tempo todo, né? Falando desse funciona com um, não funciona com o outro. Isso, mas a gente tem uma linha, assim, de direcionamento, né? Então, isso, assim, como que o outro consegue entrar? Então, tem essa via aí com a voz, né? Ou com a atenção direta, assim. Tem vários. E aí, então, na transferência, eu posso dizer isso, assim, ele foi se abrindo para a minha presença, mas aí precisava de um objeto mediando, né? Então, com cada um, a gente vai vendo como que essa abertura se dá. Ele não supõe saber em mim, não tem essa coisa, né? Mas de que forma essa abertura se dá, né? E aí a gente vai fazendo o que um teórico importante dentro da psicanálise de orientação lacaniana, que é o Henrique Lohan, que ele traz, que é criar um espaço de jogo. E que ele fala, não é nem nosso e nem do autista, é o que está entre. Mas o espaço de jogo não é um jogo estruturado, não é jogar. Jogar jogo. Pode ser, ele balança lá a caneta dele, eu balanço também, eu imito, né? Ou ele balança ou ele faz uns barulhinhos assim,
E na hora do sem som, da parte sem som do silêncio, eu faço barulho para eu interferir. Sim. De que modo que eu vou conseguindo criar ali uma interação, um espaço mínimo que seja, né? E aí a gente tem várias formas que a gente vai tentando. Então isso aqui é um princípio orientador. Tá. Mas o modo como isso vai se dar, a gente vai ter que ir vendo. Com cada um. E às vezes a gente precisa de um certo tempo. Sim. Da gente estar ali, e aí ele está acostumado com a gente, aqueles mesmos objetos da sala, naquele mesmo lugar, quando a gente tem que precisa do mesmo, que é um sameness, que o Kanner marcou, né? O mesmo, a imutabilidade é um apreço do autista, porque aí ele não é surpreendido pelo que vem do outro e não se fecha. Então, quando a gente mantém o mesmo, e aí, a partir do mesmo, ele consegue ir ampliando. Tem uma menininha que eu acompanho hoje ainda, que era isso. Antes eram só alguns brinquedos e ela fazia a mesma coisa com cada brinquedo, sempre na mesma ordem, que a gente chama de circuito, clínica do circuito. Tá. Então, a mesma coisa. Ele cria o mesmo na exploração ali do novo. Criar o mesmo. Aí cria o circuito, cria o circuito. Aí eu fui vendo e acompanhando e, obviamente, participando. Que aí ela já buscou um outro novo, já introduziu outra coisa no circuito, já tirou esse, já não vai mais. Já com esse que era de um jeito, ela já faz diferente. Então, o novo foi aparecendo. E não é só isso. Ela foi ampliando as interações dela fora também. Na escola, porque eu também vou acompanhando isso. E as coisas foram ela foi se ampliando. generalizando, né? Essa abertura aí. Exatamente. Para o outro. Para o outro. Né? Porque o novo é a via, né? Que a gente vê. Mas para o outro, né? Para o que está ali dado. O outro é uma pessoa ou o que se apresenta ali diante dela, né? E aí, então, a gente tem esse princípio orientador, né? A gente tem como que o autista usa a linguagem. Eu trouxe os livros aqui para te mostrar. Eu queria só, porque senão também eu te agarro aqui, seu feriado dele, você ainda vai atender, né? Vai trabalhar. Mas era só uma coisa que é a questão do adolescente. Adolescente autista, qual que é a especificidade? Já é também uma fase delicada, assim, sabe? De tanta mudança. Você vê, tem algo assim mais importante nessa fase? O de sempre de todos os adolescentes, sexualidade, né? Sim. Porque a gente tem um fator que é biológico, né? Hormônios começam a ficar mais ativos, presentes, a partir da puberdade. Sim. Num adolescente autista também, né? E como que ele vivencia isso, né? Então, a gente tem, se o autista, ele tende a se isolar, se fechar, e com o mesmo que, de alguma forma própria, lhe dá prazer, né? Ele fica lá balançando aqui, lhe dá prazer, porque ele acompanha esse movimento. O movimento em si é prazeroso para o autista. Sim. Aí tem... Dá para desdobrar aqui, mas só vou te contar isso. Então, o movimento, ele gosta de ventilador, né? Gosta de ficar vendo ventilador. Ele faz movimento, pega pedaços de pano ou de papel e fica mexendo, né? Ele faz isso. E aí, então, ele fica aqui no movimento, no que ele tem controle, protegido das surpresas do outro, né? Do mundo. Tem um prazer aqui. Sim. E quando o corpo se mostra vivo, né? A região genital se mostra viva, né? Ele vai estar atento a isso também, né? Na adolescência, não que na infância isso não tenham sensações ali, né? Mas na adolescência isso vem com muita força. E aí a gente tem, muitas vezes, uma compulsão de masturbação. Por exemplo, né? Uma das coisas que as famílias têm que lidar, né? E de que modo que vai lidando com isso, né? Então, não estou nem falando função de alteração de humor, que também vem, né? Em função da questão hormonal também. Mas a questão da masturbação, né? Da vivência da sexualidade, principalmente em relação à masturbação, que é isso que fecha, né? O sujeito com ele mesmo, né? No próprio corpo, é um dos pontos que as famílias têm que lidar.
E aí sim, né, a gente vai ajudando, aí aqui é mesmo, né, aqui pode, nesse momento pode, não, Sim. é o tal dos limites, né, e a gente ajudando também a ampliar o campo de interesse. Sim, sim. Isso é na minha experiência, né, eu atendo autistas desde meio da década de 90. Quando a gente já tem a instituição do campo de interesse específico, então qual que é a nosso guia na psicanálise? A borda autística, ela é montada por 3 elementos principais. Um campo de interesse específico, que é um chamado hiperfoco hoje em dia, que a gente vê com bons olhos. Sim. E é a partir dele que o autista dá a dica de que a gente pode desdobrar para a interação dele social e também aprendizagem. A aprendizagem é importante, né? A questão não é só pelo cognitivo, é a instrumentalização, a leitura, né? Ler é importante porque dá outros recursos para ele estar no mundo que não precisa passar por pessoas, né? Ele pode interagir com o livro, com tudo que uma leitura propicia. Sim. Então, o campo do interesse específico, o objeto autístico. Sobre o objeto autístico, a gente tem a Temple Grandin. Temple Grandin, que é famosa, né? Porque tem um filme feito pela HBO. Ela tem um objeto que é a máquina do abraço, que ela entra, acalma ela que controla, não é outra pessoa que controla, isso não é à toa. E aí ela fica lá, ela acalma e ela vai na vida, né? E essa já é uma dica maravilhosa. Viva. Ela ainda é viva, né? Nos Estados Unidos, né? Que ela mora. E aí, então, tem o objeto autístico e a gente tem o que a gente chama de duplo, né? O duplo pode ser uma outra criança, uma pessoa adulta, não precisa ser criança, uma pessoa adulta, um animal, um objeto, pode ser duplo, né? Um personagem, isso é muito comum, que é o que todo mundo reconhece, quem lida com autistas em casa, né? Ou profissionalmente, que é fazer igual, fazer como. Sim. Então, muitas vezes eles vão fala de um personagem. Sim. Tal qual foi falado, com a entonação que foi falado, com o timbre, etc, etc, né? Então, aqui esse personagem é o duplo. A Temple, se você for ler o livro dela, Uma Menina Estranha, ou assistir o filme, Temple Grandin, o duplo dela é a vaca. Né? Aí ela, porque ela foi trabalhar com isso, não à toa. Não é porque foi uma oportunidade de trabalho na vida. Porque ela só vê o mundo pela vaca. Então, ela foi trabalhar com abatedouros, né? Para a carne ser macia. Por isso que ela é valorizada. Porque do capitalismo, né? De vamos vender mais carnes. Ela serve, o conhecimento dela serve. Mas para ela, a vaca, né? Como a vaca vê... Inclusive, foi a vaca que despertou nela a ideia da máquina do abraço. Sim. Ela viu a vaca sendo contida para poder tomar vacina. E ela falou, deve ser muito bom ser abraçada. Ela sempre pensou nisso, mas ela não dava conta de ser abraçada por pessoas. Sim. Aí ela quis fazer a máquina. E aí a vaca. E aí ela foi trabalhar com a vaca, com os abatedouros. Ela consegue ver o mundo pela vaca. É interessante, né? Acho que ela propõe ali um caminho, né, para que a vaca não se assuste, né? Não tem esse tensionamento muscular ali, né? E aí a carne não fica dura. Vem a coisa para da os ameaça capitalistas, também, a né? carne não fica dura, né? Do mercado. E para ela... Essa visão de proteção, parece, né? Isso não... Ela é a vaca. Eu tô falando isso assim, se a vaca fica tensa, ela fica tensa. Tanto que a gente não fala identificação dentro da psicanálise. Não é que ela identifica com a vaca. A gente fala transitivismo. O que acontece com a vaca, acontece com ela. Por isso que um objeto pode ser duplo. Se o objeto tá assim, ó, mexendo, ele se sente com uma energia mexendo. Mesmo que ele não mexa o corpo aqui, o objeto mexe. Porque o objeto mexe, ele está mexendo pelo objeto. Então, o duplo é o terceiro elemento da borda autística. E aí, essas guias vão nos encaminhando a ir vendo como que isso apresenta para cada um, que uso que eles fazem e como que a gente pode ir ajudando a partir
do uso desses instrumentos terapêuticos, vou chamar assim, para ele ir ampliando a interação dele com o mundo. Nossa, incrível, Paulo, incrível. Vai com vontade de perguntar milhões de coisas aqui. Vão indicar os livros? Acho que isso vai ser bacana. Então, ó, vou começar pelo Lohan, que eu mencionei ele, né? Sim. Então, a Batalha do Autismo, mostra ali? Pode Isso. mostrar. Então, a Batalha do Autismo, Henrique Lohan, da Clínica Política. Eu gosto muito de elucidar que o nome batalha não é psicanálise contra comportamental. Não é uma batalha de privilégio de abordagens. Sim. Porque a psicanálise consegue mostrar o produto do trabalho dela com os autistas, e só isso já dá um lugar para ela, né? Sem nas dúvida. famílias, na ciência, né? Para aqueles que se interessam em conhecer. Sim. Nas universidades, né? No âmbito acadêmico. É uma batalha no sentido da própria pessoa com o mundo, né? Sim. A Temple Grandin, ela foi entrevistada por aquele neurologista Oliver Sacks, e aí um dos livros dele chama Um Antropólogo em Marte. Sim. E aí são várias histórias de pessoas diferentes, com dificuldades diferentes, e uma delas é a Temple e é um antropólogo em Marte, né? Então, na entrevista com ele, ela fala: eu me sinto como um antropólogo em Marte. Ou seja, o estudo do ser humano num ambiente que não tem ser humano, né? Supostamente Marte não tem. Então, é isso aqui, a batalha do autismo é o autista no mundo com pessoas, né? Então, é nesse sentido. Então, a batalha do autismo. Esse eu gosto muito, que eu acho o autor muito didático, Jean-Claude Malevalo, que é O Autista e a Sua Voz, né? E ele dá muitos exemplos. Então, ele fala assim: o modo como o autista usa a linguagem. Aí ele fala, teoricamente, fulano assim, ele traz um tanto de exemplo. Não por isso o livro é grossinho, mas é porque ele é muito cheio de exemplo, né? Então, esse aqui eu trouxe, que ele foi chama O que é o Autismo Hoje, organizado por Elisa Alvarenga e Sérgio Laia. Foi uma produção de um fórum de debates que a gente fez aqui em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, esqueci de que ano que ele é. Mas o que acontece é que tem aqui um capítulo de mãe de autista, que não é psicanalista. Sim. Então, ela dizendo sobre, né, o seu filho, sobre autistas na escola, como que foi trabalhado, que intervenções que foram feitas e os resultados obtidos, na clínica também. Então, eu gosto muito desse livro. Eu trabalho com a família, né? Então, eu gosto muito desse livro por causa disso. Trouxe Autismos e Atualidade, uma leitura lacaniana, que é da editora Scriptum também, da Escola Brasileira de Psicanálise. Aqui também Elisa Alvarenga e Sérgio Laia são da Escola Brasileira de Psicanálise, né? E trouxe o do Ansermet e Ariane Jacobino, que chama Autismo a Cada Um Seu Genoma. É um título até bem provocador, né? Falar de genoma aqui, né? Mas como que ele vai dizer dessa questão da concepção do autismo pela ciência, né? Eu gosto do modo como ele traz. E, por fim, eu escolhi esse aqui, que é de colegas da Escola Brasileira de Psicanálise, de uma associação que chama Pipa e Rabiola, que chama Diários de Bordo, Autismo, Educação e Psicanálise em Interface, que eles fazem um trabalho no campo da educação. Então, tem os professores, e aí coordenadores e profissionais de AE, né, que é o atendimento educacional especializado, sala de recurso, que se fala. Sim. E as discussões que foram surgindo com esses profissionais, e aí se transformou em livro. Eu acho também ele muito interessante para a gente sair do âmbito da clínica. Ótimo. Né? E pode acompanhar no Instagram também, né? O Pipa e Rabiola. Pipa e Rabiola tem um Instagram. Bacana demais esse trabalho, né? Isso. O nosso curso de pós-graduação, Autismo, Psicanálise e Conexões, está montando um Instagram. A gente está achando que o modo como as pessoas têm se dirigido a nós vale a gente montar um Instagram, então isso vai surgir para o início do ano que vem também. Então já fica aqui anunciado. Ótimo, muito bom.
Ali é o nosso mundo autístico. Você o não sei, né, Instagram. o que que é aquilo ainda. Tentando saber o que que é aquilo ali. Sei que tá tudo ali, né? A vida tá acontecendo ali Sim, dentro sim, mesmo. né? Pelo Isso é menos fácil. para ser Então visto, vamos levar coisa boa. né? E Tá tem, ali né, e no tem muito Instagram. conteúdo, muita informação duvidosa, vamos falar assim. Então acho importante a gente ocupar esse espaço também, Uhum, né? Porque tem muita coisa boa também lá, sim. né? Ai, Paula, que maravilha, maravilha, uma grande aula, transmissão da psicanálise de uma forma muito linda, muito fácil, parece, sim. Que bom. Uma transmissão. Eu falo assim que é um falso fácil, né? Assim, mas Uhum, é uma questão de uma primeira compreensão, assim, mas e que abre tantas possibilidades, né? uhum, Eu brinquei aqui, falei, nossa, a gente desdobraria esse programa em tantos, uhum. né? Eu podia dar só um exemplozinho de uma intervenção, eu acho, Tá. para elucidar. Ela é bem breve, assim, né? Um menininho de 3 anos que tinha começado a falar e parou, e que eu recebi, e que um dos elementos que ele interessou no meu consultório era um telefone fixo, né? Que tem as teclas lá digitais, mas é fixo, o telefone com as teclas, e aí quando aparece, quando aperta o número, aparece ali. E Sim. ele interessava, e aí ele descobriu um jeito de apertar o número e ouvir o barulho do número. Lembra que a gente apertava e tinha barulho no Eu número? lembro. Então ele apertava o número, tinha o barulho do número, e ele ficava assim, ele com ele mesmo. Eu Sim. era uma parede do lado dele, na perspectiva dele. Ele não interagia comigo. Mas aí, como que a gente vai fazendo? Então, Tá. ele fez esse circuito. Ele ia lá, ele mexia com um ou outro item também, mas esse telefone era bem privilegiado. Então, ele apertava o número, vinha o nome, o barulho, aparecia o número ali, às vezes eu falava, olha lá, o número 1. Nada, ele nada para mim. Sim. E aí, ele começou, em algum momento, ele apertou o número, e aí eu falava 1. Então, toda vez que ele apertava o número, qual número era? E a cada vez eu falava, minha voz entrava também. 1. Ele às vezes apertava o 1 várias vezes para ver um tanto de 1, depois ele ia para o 2. E aí foi assim durante muito tempo, um bom tempo. Olha né? só. Algumas sessões. Sim. Né? Para não achar que é um ano Sim, um ano desse jeito, de jeito nenhum. Né? Então, por um bom tempo assim. E aí, uma certa vez, cálculo, ele apertou o 1, eu não falei nada. Aí ele olha pra mim, a primeira vez que ele olha pra mim. Que ótimo. Ai, maravilha. Aí ele olha pra mim, aí eu falo, Aí ele foi, aí ele apertou de novo, aí ele olhava pra mim, e eu só falava quando ele olhava pra mim. Aí veio 2, aí foi assim. Que fantástico. E aí, a partir daí, o lugar meu pra ele foi facilitado, assim, o contato dele comigo, em outras situações também, e ele também passou a falar. Então, teve vez que ele apertou, eu não tinha essa previsão, sabe, Rebeca? Mas veio dele assim, ele apertou, e no que ele olhou para mim, ele falou, Aí já veio dele a voz, né? Porque eu ia falar, porque eu ia entrar no que a gente tinha construído ali, isso é o espaço de jogo, né? Mas aí ele já falou eu falei, melhor ainda, né? E aí, só para a gente ilustrar, para não ficar muito teórico, essa tal dessa borda autística, com esses elementos e tal, né? Nossa, foi maravilhoso contar isso. Lindo, né? Lindo. E eu, mais uma vez, deixo registrado assim, o meu amor pela psicanálise também, que é disso, dessa aposta, né? Num sujeito que está ali, que seja esse sujeito específico ali, mas que tem alguém ali, né? Para ser escutado na sua especificidade, né? E tem algo também na possibilidade dele também responder, né? E criar. E são muito criativos. Muito criativos. A Temple Grandin, né, mesmo, que é fantástico. Você acha que é um grande exemplo, né? Talvez. Mas tantos outros, né? Tanto cada um. Sim. Então, saber disso, trabalho muito legal, muito corajoso. E que bom que você está aí. Muito, muito. A gente tem, quando a gente vai vendo isso acontecendo, né? Um menino hoje que fala, que interage, hoje ele tem 6 anos, né? Que interage, que lê, né? Que tem um campo de interesse específico, né? Que ele já delimitou, e a escola também trabalha a partir disso e tal. É muito satisfatório, assim, é uma felicidade quando a gente vê
isso avançando, né? A partir desses princípios orientadores que a gente tem. E fiquei imaginando essa criança ali no ambiente familiar, pensar no conforto dela, né? Nela conseguir estar num ambiente de uma maneira que ela não se sinta tão ameaçada. Sim. Né? Como que isso é maravilhoso para todo mundo que convive, mas pensando nela especialmente, né? Como que é conseguir fazer essa separação, né? E por isso que a gente chama de estrutura, por isso que é uma estrutura psíquica. Sim. Vai abrindo para o outro, para o mundo, mas alguma coisa que o surpreenda o autista, ele se fecha. Sim. Então, por isso que fala que não tem cura, sabe? Por isso que é uma estrutura psíquica, né? Assim, é um modo de funcionamento que desliza nesse eixo aí, abertura maior ao outro ou menor abertura e maior fechamento. Mas quando vai para abertura maior ao outro, vai se tendo recurso e até vivência, assim, de ver que não precisa se defender tanto, né? Eles vão encontrando meios de estar ali com o outro. Então, quando acontece de se fechar diante de alguma eventualidade, pequena que seja, né? Não precisa ser morte de alguém, não. Né? Pequena que seja do dia a dia, eles se abrem mais facilmente do que antes, sabe? Então, é nesse sentido que a gente pensa numa estrutura que não tem cura, nesse sentido que é um modo de funcionamento permanente, mas não do mesmo jeito, não de uma forma estática. É uma estrutura, não é uma doença também. Né? Sim, não. É uma forma de funcionar. E a doença também se identifica um agente causador, para falar em doença, né? Um agente causador, uma progressão do desenvolvimento da doença, né? Sim, então, isso é outra coisa. A gente está falando de outra coisa. Sim. Ai, Paula, obrigada. Mas te convido já a voltar. A gente fazer uma série. Obrigada. Pra falar foi sobre ótimo. Todos os hiperlinks aqui de possibilidades, né? Foram muitos. Já tô doida para assistir esse programa. Foi maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Demais. Agradeço a oportunidade. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.